Em um platô no Egito, a poucos quilômetros do Cairo, Gizé fica na margem esquerda do Nilo, em seu delta norte. Gizé é mundialmente famosa por sua imensa necrópole e as famosas pirâmides de Quéops, Quefren e Miquerinos. A pirâmide de Quéops, alinhada aos pontos cardeais, mede 230 metros de base e 922 metros de perímetro. Pesa 5 milhões de toneladas. Cada bloco de calcário polido, 2,5 toneladas em média. Com 137 metros, domina o platô de Gizé. A pirâmide de Quéops, construída sob o Império Antigo durante a Quarta Dinastia, por volta de 2650 a.C., é a grande pirâmide, a mais alta do Egito e até o início do século XX, foi o monumento mais massivo já erguido. Há 2000 anos, esta pirâmide é uma das 7 maravilhas do mundo. Embora o local ainda exista, foi apenas no século XIX que os estudiosos se consideraram incapazes de reproduzir as proezas técnicas de tais obras de arte. Teorias surgiram para desvendar os mistérios, mas a pirâmide é, acima de tudo, um túmulo e uma das obras de arte mais puras e abstratas já concebidas. A pirâmide de Quéops integra um complexo funerário maior, que inclui o templo funerário, composto pelas pirâmides principais, as das rainhas, 3 menores e muitas mastabas em 3 cemitérios. Pouco se sabe do reinado de Quéops. Apenas uma estatueta de marfim de 10 centímetros em sua homenagem permaneceu. Filho do rei Sneferu e da rainha Eteferes I, é tido como um dos maiores faraós do Antigo Egito. Sua fama se deve às façanhas arquitetônicas, como a Grande Pirâmide, feita em 20 anos por 20 mil trabalhadores. Hoje, é tida como perfeição em construção e arquitetura. A entrada da pirâmide, a 15,63 metros de altura, tem sistema de evacuação com vigas arqueadas e monolíticas. Hoje, acessamos as infraestruturas por um buraco feito por Al-Mamun em 820. Ele foi escavado poucos metros abaixo da entrada oficial e dá acesso ao corredor ascendente. O revestimento liso da pirâmide já estava ali, ocultando a presença do fechamento original. Esta entrada era vedada ao rolar uma pedra. O revestimento, originalmente de calcário fino, desapareceu quase por completo. Restam apenas alguns blocos, que repousam sobre as pedras da base, ao contrário da pirâmide de Quefren, filho de Quéops, que se encontra muito mais bem preservada. No seu apogeu, as pirâmides brilhavam majestosamente sob o sol. A pirâmide de Quéops faz parte de um complexo com as pirâmides de seu filho Quefren e neto Miquerinos. Miquerinos é o nome grego do governante Menkaure da Quarta Dinastia do Império Antigo Egípcio. Reinando de 2490 a 2473 a.C., sucedeu Quefren. Assim como seu pai e seu avô, Miquerinos se dedicou à ideia de construir uma pirâmide em Gizé. A sua é a menor das 3 grandes pirâmides do Planalto. Essa pirâmide, mais ao sul, tem só 1/10 da pirâmide de Quéops. Tinha 66 metros de altura e 108 de lado. O complexo funerário também inclui 3 pirâmides de rainhas. E Quéops também incluiu uma tumba para sua mãe, Eteferes I. A pirâmide de Quefren é a mais preservada das 3. A base da pirâmide tem um quadrado de 250 metros, medindo 144 metros quando construída.
Ela era revestida com um tipo de calcário, que hoje em dia só permanece no seu topo. Até o século XIX, a história da exploração da pirâmide de Khafre foi frequentemente confundida com a de Quéops. Para a primeira descrição das pirâmides, recorremos ao historiador grego Heródoto. Com a morte de Quéops, o reinado foi de seu filho, Khafre. O filho seguiu os passos de seu pai e construiu para si uma pirâmide que, em toda a honestidade, não alcançou as dimensões da de Quéops. A Esfinge de Gizé é a estátua diante das grandes pirâmides do Planalto. A Esfinge, com 73 metros de comprimento, 21 metros de altura e 14 metros de largura, é uma colossal escultura em rocha maciça. É uma estátua teriomórfica, pois mostra a união mística entre homem e animal. A sua cabeça está virada para leste. O corpo da Esfinge é o de um leão deitado, e sua cabeça a de um soberano com o Nemes, adorno emblemático dos faraós, decorado com um ureu, a cobra, na testa. Durante muito tempo foi identificada com o faraó Khafre, filho de Quéops, e o rosto pode ser o do próprio Quéops. Várias pistas apoiam isto: adorno de cabeça, largura do queixo, forma das orelhas ou barba cerimonial. Foi aos pés da Esfinge, em frente às pirâmides, que Napoleão Bonaparte, que mais tarde se tornou imperador de França, proferiu a famosa frase: "Soldados, do alto destas pirâmides, 40 séculos vos contemplam." No coração da selva grandiosa, Tikal, a cidade dos Ecos, foi habitada do século 6 a.C. ao 10 d.C., sendo um dos locais mais importantes da civilização maia. As ruínas se estendem por 16 quilômetros quadrados e contêm mais de 3.000 estruturas. Em Tikal, na praça principal, erguem-se construções notáveis. O templo número 1, monumento emblemático, caracteriza o estilo arquitetônico do complexo. Construída por volta de 734, a pirâmide onde o templo foi fundado mede 47 metros, e uma única escadaria leva ao templo. A civilização maia surgiu por 1000 a.C., e o clássico foi de 200 a 700 depois de Cristo. Seguiu-se o pós-clássico. A oeste da praça principal, o Templo 2 se ergue em frente ao Templo 1. É o Templo das Máscaras, construído por volta de 700 depois de Cristo. Tem 38 metros. Dedicado à esposa do soberano, sepultada sob o Templo 1. Seu retrato está esculpido no dintel da porta no topo do santuário. Como outros templos em Tikal, o santuário superior tinha 3 salas contíguas com portas sustentadas por dintéis. Ao contrário do Templo 1, não há tumbas aqui. O remate tem esculturas de máscaras erodidas. Ao norte da praça principal, a Acrópole é um complexo cuja construção data do período pré-clássico, cerca de 350 a.C. Foi, por longo tempo, a necrópole dos soberanos de Tikal. A tumba central é atribuída ao fundador da dinastia. A cada enterro real, novos templos eram adicionados aos antigos. No século IX d.C., no período pós-clássico, 43 estelas e 30 altares foram erguidos, alguns com textos hieroglíficos e retratos reais. 4 templos foram erguidos ao sul, de frente para a praça principal e o Templo 2. Hoje, a vegetação os esconde.
A Acrópole Central é um vasto complexo residencial e administrativo, onde a realeza de Tikal e seus parentes viviam. O complexo abrange 1,5 hectares, com 45 edifícios e 6 pátios. O Palácio Maler e o Palácio de 5 Andares são edifícios notáveis neste complexo, que, como a Acrópole Norte, expandiu-se organicamente por 200 anos. Edifícios e palácios se ligam por escadas, corredores e portões. Pela estrada Tozer, alcançamos o Templo 3. É o último grande templo em pirâmide construído em Tikal. Conhecido como Templo do Sacerdote Jaguar, foi erguido sob Sol Negro, por volta de 810 d.C. Com seus 55 metros de altura, a pirâmide se eleva, e em seu santuário, situado no topo, encontram-se 2 salas distintas. Mais ao sul, ligeiramente deslocado e imerso na luxuriante selva, ergue-se o Templo 5, a segunda maior pirâmide-templo de Tikal. Com 59 metros, foi construído por volta de 700 d.C. A escada principal tem 20 metros e 90 degraus. Os corrimãos têm 2,6 metros, subindo ao topo da escada. Perto, a Praça dos 7 Templos é ladeada a leste por templos idênticos e palácios. Construções e selva se mesclam, criando um belo local. Mas a glória de Tikal não durou para sempre. Embora Tikal fosse uma das maiores cidades maias clássicas, com mais de 50 mil habitantes, sua água vinha de 10 reservatórios de chuva. A falta de nascentes, rios e lagos na área ao redor revela um fato surpreendente. Esta grande cidade prosperou só com água da chuva coletada. Essa dependência da chuva sazonal tornou Tikal vulnerável a secas prolongadas que, segundo alguns, podem ter colapsado a civilização maia clássica no século IX. Mais adiante, há um local esquecido pelos maias, El Mundo Perdido. Os arqueólogos chamaram-no de O Mundo Perdido, porque a selva circundante lembrava o romance de Arthur Conan Doyle. Com 30 metros e escadarias nos 4 lados, a pirâmide de El Mundo Perdido tem um teto plano para superestrutura de materiais perecíveis. A pirâmide data do final do período pré-clássico, ou seja, do início da Era Cristã. Foi o maior edifício de Tikal até o século VII. El Mundo Perdido é um complexo de estruturas fechadas. Sua distância o manteve intacto e não foi afetado pela expansão de Tikal no período clássico. Constitui um dos locais habitados mais antigos de Tikal. Com 3 pequenos edifícios a leste, a pirâmide forma um conjunto de significado astronômico. Era decorada com máscaras de estuque do deus Sol. Erguendo-se como um guarda sobre a selva, a pirâmide lembra que há milhares de estruturas antigas em Tikal, e só uma fração foi escavada, pois o local ficou por séculos coberto pela selva. O centro de Buenos Aires, modelo europeu, combina monumentos históricos e edifícios modernos, um testamento a novos estilos arquitetônicos. As influências europeias observadas na arquitetura local são predominantemente de origem francesa e inglesa. Ambos os países colonizaram a cidade no século XIX. A Plaza de Maio, na área conhecida como El Centro, é o coração de Buenos Aires.
Aqui, no século XVI, os espanhóis se estabeleceram em Buenos Aires. Seu nome celebra o primeiro governo independente, 25 de maio de 1810. Comícios ou eventos esportivos em Buenos Aires ocorrem na Praça de Maio. Para argentinos, é um local de celebração. Buenos Aires é uma das cidades mais populosas do mundo, com uma população mista, variada e cosmopolita. A leste fica a Casa do Governo. Este palácio é sede do governo argentino. Dessas varandas, Perón e sua esposa inspiravam o povo com discursos apaixonados. É também conhecida como Casa Rosada, por suas paredes rosa-salmão. Os primeiros calçadões da Cali Florida datam da fundação de Buenos Aires, quando era um simples caminho das margens do Rio da Prata até o centro da cidade. Hoje é uma das ruas comerciais mais movimentadas. É repleta de shoppings, vitrines convidativas e lojas de luxo, tudo para atrair turistas e clientes com dinheiro para gastar. É a Europa da América do Sul. A atmosfera europeia é evidente no Café Tortoni, um dos mais antigos e famosos de Buenos Aires. Foi o ponto de encontro de artistas, intelectuais e políticos. Com sua essência tradicional, a decoração nos remete aos antigos cafés europeus. A Avenida 9 de Julho é a mais larga do mundo. Seu nome celebra a independência do país da Espanha em 9 de julho de 1816. O obelisco, erguido em 1936, celebra 400 anos da fundação da cidade em 1536. Com o crescimento de Buenos Aires, esta avenida foi criada para resolver os problemas de trânsito crescentes e satisfazer os sonhos de grandeza dos governantes da época. No cruzamento com a Avenida de Maio está uma estátua de Dom Quixote, o famoso personagem de Cervantes. O Cabildo é um dos poucos edifícios que remontam ao período colonial. O primeiro Conselho Municipal se reuniu aqui no século XIX. E antes disso, a Câmara do Rei legislava aqui. Seguimos para a Plaza San Martín, cujas flores variadas conferem-lhe elegância. No centro da praça está um mini Big Ben, a Torre dos Ingleses, trazido pelos britânicos para celebrar o centenário da independência argentina no início do século XX. Em frente, há um memorial aos soldados da Guerra das Malvinas, um forte lembrete. O Congresso é a sede do Senado e da Câmara dos Deputados. Com 80 metros de altura e sua grande cúpula de bronze, o edifício lembra o Capitólio em Washington. O estilo greco-romano pertence à escola acadêmica italiana, o estilo neoclássico. Depois, chegamos ao cemitério da Recoleta, como o Père Lachaise em Paris. Pela entrada imponente, visitantes entram nesta vila de túmulos suntuosos. O ambiente é solene, mas luxuoso. Famosos e grandes famílias portenhas estão enterrados aqui. Eva Perón e Carlos Gardel, dois dos muitos argentinos famosos aqui no cemitério da Recoleta. Eva Perón, conhecida como Evita, foi figura pública popular na Argentina do pós-guerra. Ela foi crucial na obtenção de benefícios sociais, como direito ao voto feminino, previdência social, férias pagas e proteção dos direitos trabalhistas. Puerto Madero é um lembrete da proximidade de Buenos Aires com o Oceano Atlântico. Antes degradada, esta área passou por uma enorme transformação. A remodelação do antigo porto baseou-se nas docas de Londres. Hoje em dia, o cais elegante e moderno tornou-se o lugar para ver e ser visto.
Atracada junto ao cais está a fragata Presidente Sarmiento. Construída em 1897, foi o primeiro navio-escola da Marinha Argentina. El Caminito, a pequena viela, é a rua mais famosa de La Boca, sua maior atração. Suas casas coloridas estampam a capa de quase todos os guias turísticos da cidade. Nos anos 50, um diretor teatral idealizou transformar a área em teatro de rua. Nos anos 70, moradores tiveram permissão para expor suas obras na rua. A área virou um Montmartre parisiense na Argentina, famosa pela atmosfera festiva e de vilarejo. Os portenhos saem com frequência e ficam até tarde, às vezes muito tarde. A noitada só começa por volta da meia-noite, dependendo do lugar e do dia. Às vezes, os argentinos vão dormir e depois saem por volta das 2 da manhã, voltando para casa ao amanhecer. Os castelos do deserto da Jordânia, no Oriente Médio, são construções a leste de Amã, na estrada de Damasco a Medina, na famosa Rota dos Castelos. Esses pequenos palácios, ou qasrs, como são chamados em árabe, foram construídos pelos califas nos séculos 7 e 8. Eram usados como pousadas, veraneios e pavilhões de caça. A 100 quilômetros de Amã, o Qasr al-Azraq é feito de basalto preto. É um quadrado de 80 metros. Geralmente, os casares têm características comuns. São fortificados, usam o pé romano como medida e são construídos em torno de um pátio central. O teto é a característica arquitetônica mais notável do castelo. Grandes blocos de pedra servem de mísulas, substituindo as vigas tradicionais, visto que a madeira era escassa na área. Esta fortaleza foi QG de Lawrence da Arábia no inverno de 1917, na revolta árabe contra o Império Otomano. Sua escrivaninha ficava no quarto, acima da porta de entrada. A 40 quilômetros a sudoeste de Azraq, no imenso deserto, há uma pequena vila. A fachada exterior indica o caráter residencial da propriedade, que pertenceu aos soberanos omíadas. O mais famoso dos castelos do deserto foi construído no início do século VIII pelo califa omíada, Walid I. É um exemplo da arte omíada e arquitetura islâmica. O arranjo interior é como o de uma basílica, uma sala de recepção com nave central, 2 naves laterais e um pequeno salão prévio com o trono do soberano. Abandonado, foi redescoberto em 1898 por Alois Musil, explorador checo. Paredes e tetos são inteiramente cobertos por afrescos, algo único na arte islâmica. Essas pinturas, usando técnicas romano-bizantinas, retratam caçadas, festas galantes e vários nus femininos. Os afrescos mostram figuras humanas e animais, geralmente proibidas no Islã. A razão da exceção está na cronologia religiosa. A proibição de representar figuras vivas é da dinastia Abássida, posterior aos Omíadas, que eram mais tolerantes. Os afrescos revelam o clima festivo e descontraído que reinava nesta corte. Mais ao sul, Qasr al-Qarana não é tão decorado. Perto da fronteira saudita, foi erguido em 710 d.C., no início do período Omíada.
Qasr al-Kharana nunca foi residência principesca. Paredes e torres externas do complexo retangular indicam sua construção defensiva. Mas o interior, os estábulos à entrada e os cômodos dão a impressão de uma estalagem. Um estilo de vida inteiro agora esquecido. Mas vamos cair na estrada, pois neste país, a história das civilizações passadas é abundante. A Jordânia faz fronteira com a Arábia Saudita, Síria, Palestina, Israel e Iraque, e tem sido um ponto de ligação entre todos esses países ao longo dos tempos. Ao deixar Amman, capital do país, o planalto se estende, virando estepe e depois deserto. O vento aqui, em todo lugar, deixa seu rastro, moldando homens, esculpindo dunas e desgastando rochas. A areia do deserto de Wadi Rum tem grãos vermelhos e brancos, que se misturam em vários tons de rosa. É excepcional em sua variedade geológica. Dunas, cânions, vales, gargantas formadas pela erosão e ventos que seguem esculpindo a paisagem, como a água fez há milênios. A Jordânia é um livro de história, e neste ambiente hostil, o homem tem que encontrar seu lugar. Este desfiladeiro estreito é o pequeno Sikh. Nas paredes, vêem-se marcas de diferentes tribos nômades. Aqui, símbolos tamúdicos, de uma tribo saudita que viveu aqui no século III a.C. De Umfrut, esta pequena ponte de pedra, você pode observar as vastas extensões de areia cujas leis governam a vida dos homens. A cidade de Cusco, Peru, a 3.400 metros, tem mais de 300 mil habitantes. É a cidade mais antiga ainda habitada em todo o continente sul-americano. A lenda diz que Manco Cápac, primeiro imperador inca, e Mama Ocllo, sua irmã e esposa, fundaram a cidade no século XI. O monumento homenageia Pachacutec, grande guerreiro e arquiteto inca. Em 1534, os espanhóis, após destruir boa parte da cidade, ergueram a catedral no século XVI. Cusco, capital inca, é hoje a indiscutível capital arqueológica das Américas.
Outro sinal da conquista católica, a Igreja da Companhia. As fundações de La Companhia, como de outros edifícios hispânicos, assentam no antigo Palácio Inca, o de Huayna Capac. Construída em 1571 pelos jesuítas, sua fachada barroca a torna a igreja mais notável. A Plaza de Armas é o coração de Cusco. Com suas duas igrejas de prestígio e cafés, a Plaza de Armas é uma das praças coloniais mais pitorescas do Peru. Todas as grandes manifestações acontecem aqui. A praça é quase toda ladeada por pórticos. A Igreja de La Merced, ordem fundada em 1218 por São Pedro Nolasco, é a terceira maior igreja colonial de Cusco. Junto à igreja, La Merced tem um mosteiro de 1535, reconstruído após o sismo de 1650. Neste convento barroco renascentista, o claustro quadrado tem jardim e fonte corrente. Neste oásis refrescante, maravilhosas pinturas da Escola de Cusco estão expostas ao ar livre para os visitantes. Igrejas e sua arquitetura primorosa converteram o povo peruano ao cristianismo. Hoje, 92% dos peruanos são católicos, mas mantêm elementos de cultos pré-colombianos. Dos 30 milhões de habitantes, 45% são nativos americanos, 15% europeus, 37% mestiços. O Peru tem uma forte imagem cultural devido à rica história do Império Inca. A Hatun Rumijok é uma rua de calçada com muros de pedras poligonais. A famosa pedra de 12 ângulos fica aqui. É um monólito de pedra polido e moldado para se encaixar perfeitamente na parede, sem argamassa. Os pedreiros incas incorporavam pedras irregulares em suas construções. A pedra foi usada no Palácio Inca Roca, que virou sede do arcebispado, e agora é o Museu de Arte Religiosa. Localizado em encosta íngreme, o antigo bairro Inca de Totocati, hoje San Blas, abrigava a nobreza, e é hoje das áreas mais pitorescas de Cusco. Suas ruas estreitas e íngremes zigue-zagueiam por casas coloniais brancas, com portas e varandas azuis sobre muros incas. É o bairro dos artesãos, pois há muitas oficinas e lojas de artistas locais. O artesanato tradicional inclui tecelagem, cerâmica e joias de prata. Virou o bairro boêmio da cidade. É onde se encontram trajes tradicionais, saias, chapéus e ponchos. Não esqueçamos o famoso chulo peruano, feito de lã de vicunha. A igreja colonial e convento de Santo Domingo foram erguidos sobre as ruínas incas de Coricancha, o Pátio Dourado em Quichua, o Templo do Sol. Hoje, apenas a estrutura do que foi o templo mais rico e reverenciado do Império Inca permanece. A igreja foi erguida no local.
À entrada fica o claustro, embutido nas superestruturas do templo Inca. No centro, o tanque octogonal era coberto por 55 quilos de ouro. Do claustro, só restam 4 salas do antigo templo. As paredes inclinadas de blocos de pedra encaixam-se sem argamassa, apesar de seus ângulos complexos. Antes, as paredes de Coricancha tinham 700 folhas de ouro, cada uma com 2 quilos. Portas e nichos trapezoidais são da arquitetura inca de Pachacutec. Aqui, tudo era coberto de ouro, símbolo do sol. Numa sala, uma enorme placa de ouro representa a mitologia inca, então introduzida em Cusco. Porto é a segunda maior cidade de Portugal, com quase 2 milhões de habitantes. Um antigo ditado ilustra o espírito das 2 maiores cidades portuguesas. Enquanto Lisboa se embeleza, o Porto trabalha. A cidade é famosa pelo vinho do Porto, monumentos e pontes sobre o Rio Douro, como esta, a mais antiga, de Gustave Eiffel. Há um único arco de 350 metros. Com seu histórico comercial de vinhos com a Inglaterra, o Porto e seu porto se beneficiam de extensa atividade, gerando tráfego no rio. O rio transporta barris de vinho do Porto das Vinhas do Vale do Douro. Tudo começou no século XVIII. Um comerciante inglês notou que o vinho português, enviado à Inglaterra, estragava-se antes de chegar. Para resolver, ele adicionou aguardente a um barril. Nascia o vinho do Porto. Porto se popularizou no século XVIII pela engenhosidade britânica. Para a qualidade do vinho do Porto, a área foi delimitada em 1756, tornando o Douro a primeira denominação mundial. Vinho do Porto é feito de castas tradicionais, como turiga francesa e tinta amarela, cultivadas desde os tempos romanos. Estas castas, ricas em taninos, têm clima e solo especiais. Na Quinta do Valdeles, da Taylors, as encostas foram socalcadas. A serra se ergue entre o oceano e a vinha, protegendo-a da chuva. Além disso, o vinhedo enfrenta verões quentes e secos e invernos frios, ideal para o Porto, pois o frio invernal elimina insetos e doenças, proporcionando descanso às videiras. Verões secos são essenciais para o vinho do Porto. É nessas encostas que o vinho do Porto é feito. Este mosaico de vinhedos, com diferentes castas e solo pobre, produz uvas frutadas, coloridas e tânicas. Vale notar que uma única videira produz apenas uma garrafa. Qualidade tem seu preço. Hoje é o último dia de colheita na Quinta do Panascal. No Vale, as uvas são colhidas de meados de setembro ao início de outubro. Este ano, a vindima atrasou devido à seca. São precisas chuvas de verão para os mostos do Porto amadurecerem e terem seu sabor. A inclinação exige vindima manual. Um vindimador colhe cerca de 700 quilos de uvas por dia. Hoje, estão a colher as uvas para as pisar e, posteriormente, as misturar nos lagares. Os melhores vinhos do Porto são feitos de diferentes castas combinadas na fermentação, cada uma com suas características próprias contribuindo para a mistura. Algumas uvas dão cor, outras dão sabor ou acidez.
Vinho do Porto é um tânico que usa cascas de uva. Elas são postas na prensa e esmagadas para extrair sucos e taninos. Extrair subprodutos é crucial na produção do vinho do Porto. No entanto, após a seleção e antes do início da fermentação em grandes lagares, as uvas são submetidas a um processo peculiar. Pisar as uvas é o método tradicional de esmagamento por séculos. É feito assim que chegam ao lagar. Por 2 horas, os pisadores caminham ritmicamente. Este método esmaga as uvas e extrai as sementes que vêm à tona. Depois filtradas. A diferença é que, ao fermentar o Porto, adiciona-se aguardente vínica neutra. De fato, o vinho do Porto sofre grande mutação. O destilado interrompe a fermentação, preservando os açúcares do vinho. Assim se faz o vinho do Porto, doce e mais alcoólico pela necessidade comercial do século XVIII. Os vinhos do Porto são guardados em cascos de madeira. Os cascos Tawny, cor de âmbar, envelhecem 5 anos. Passam o primeiro inverno e a primavera aqui na vinha. Mas assim que o Vale do Douro aquece na primavera, o vinho é transportado pelo rio até Vila Nova de Gaia, no Porto. Para evitar altas temperaturas, Vila Nova de Gaia é o melhor lugar para armazenar e vender o vinho. Na Taylors, os cascos são levados à propriedade e a maturação dos vinhos é acompanhada de perto. Esses vinhos exigem oxidação intensa para perder a cor vermelha escura e adquirir um tom âmbar, com aromas de caramelo, baunilha e frutas secas. São vinhos mais aveludados. No primeiro ano, muitas provas são feitas para acompanhar a evolução. No dia de São Jorge, 23 de abril, decide-se se haverá vinho do Porto Vintage. Vinhos vintage são os mais nobres. Vem de uma só colheita excepcional. É engarrafado após 2 anos e envelhece por 20. Um vinho do Porto Vintage envelhecerá por no mínimo 50 a 60 anos e pode até durar um século. Os clientes devem ter todas as informações sobre este vinho rico e cada vez mais apreciado no mundo. O Porto é vendido na América do Sul, na América do Norte, no Extremo Oriente e, claro, na Europa e no Reino Unido, o mercado histórico deste vinho claramente incomum. As Maldivas, no sudoeste da Ásia, são compostas por quase 1.200 ilhas. O nome Maldivas significa Ilha das Mulheres, vindas há muito do Sri Lanka. Hoje, muitos vêm pela amenidade tropical e, sobretudo, pela rica fauna submarina. Localizadas a cerca de 500 quilômetros ao sul da Índia e 2.500 quilômetros a leste da África, essas ilhas na cordilheira do Oceano Índico formam 22 atóis. Malé é a capital das Maldivas. A peculiaridade deste arquipélago é a baixa altitude, com seu ponto mais alto a 3 metros, dando-lhe uma beleza efêmera. As ilhas são acessadas de barco, as distantes, de hidroavião. Os primeiros viajantes, nos anos 50, foram atraídos pelo fundo do mar do arquipélago. Hoje, quase 100 ilhas são, de fato, ilhas-hotéis, estendendo-se por toda uma ilha deserta.
Isso atrai mais de 600 mil turistas anualmente a esses hotéis. Elivelle, uma ilha maravilhosa a 1 hora de Malé de barco. O hotel possui o pier de madeira mais longo que avança sobre a água. Com 850 metros, atende 60 vilas aquáticas e uma residencial. Como resistir? Aqui, há tudo que um viajante exigente deseja. Embora as Maldivas sejam procuradas por seu caráter insular, nunca foram isoladas, pois estão nas principais rotas entre a África, o Oriente Médio e o Extremo Oriente. O clima é quente e úmido, com temperaturas entre 26 e 33 graus. O mesmo vale para a água do mar, que combina transparência e cores vibrantes, sempre acima de 24 graus Celsius, permitindo rica fauna e flora submarinas. O fundo do mar é o trunfo aqui. Todas as ilhas hotel oferecem centros de mergulho profissionais, com aulas para todos os níveis, do iniciante ao experiente. Debaixo d'água, o espetáculo corresponde. As Maldivas oferecem peixes abundantes e variados aqui. Tubarões, raias-manta, jamantas, raias-águia, atuns, caranguídeos, cardumes de fusiliers, peixe cirurgião e borboleta. A vida selvagem é incrível lá. Os tesouros subaquáticos dos atóis das Maldivas são atração extraordinária para mergulhadores, mas as Maldivas também são lazer. E após o esforço, é tempo de relaxar. Nas últimas décadas, o número de turistas tem crescido. As Maldivas, agora para clientes de luxo, criaram o sistema de ilhas hotel, que se encaixa no atol ao gerir seu ecossistema. As Maldivas decidiram pactuar a proteção da vida marinha. Tubarões protegidos. E os tubarões prateados. E os tubarões cinzentos de Recife, ainda mais impressionantes, foram salvos da extinção, pois milhares de turistas vêm às Maldivas para observá-los e trazem dinheiro significativo para a economia do país. É hora de voltar à superfície e arrancar-se do espetáculo fascinante. Com a cabeça cheia de imagens, voltar ao barco é como uma câmara de descompressão. Para a mudança de cenário, os hotéis sempre oferecem mais. Um hotel na ilha, além das opções padrão, oferecerá restaurantes, cafés, lojas, salões, bares, discotecas e diversas atividades. É hora de descobrir outro tipo de mergulho e ecossistema, rico em novas aventuras. Outra atividade marinha típica das Maldivas é a pesca desportiva. Alguns hotéis atendem suas necessidades, permitindo a pesca de espadarte ou atum, abundantes nas águas maldivianas. Amantes da pesca amarão estas ilhas. Os peixes maiores habitam recifes profundos ou lagoas. Iscas vivas são usadas para atraí-los de seus esconderijos. Então, é hora de expectativa. Pronto, temos uma mordida. O belo espadarte luta por um momento antes de se libertar. Claro, o peixe é servido ao jantar, mas a culinária nas Maldivas é cosmopolita, tal como a clientela. Grandes chefes aqui. Mas é hora de dar um último mergulho em outro tipo de ecossistema que cheira à aventura.
O Halavelli afundou há 25 anos. Os destroços estão a 13 metros. O barco inclinado revela raias e tubarões repousando. Daqui, observam-se milhares de peixes e corais tanto moles quanto duros. Mergulho após mergulho, as Maldivas construíram sua reputação com locais incríveis, pelo profissionalismo e organização deste lazer lucrativo. O uso inteligente dos lugares mais bonitos do mundo.